Fala pessoal, hoje vamos ver sobre a API e também sobre a API REST. Vamos ver o que compõe a API REST, também sobre padrões e conversão de mercado. Vamos lá. Então vamos lá falar sobre API REST. O que é uma API, né? API tem a sigla de Application Programming Interface, ou em português, Interface de Programação de Aplicações. Basicamente, uma API funciona como uma ponte entre diferentes sistemas. Ela define um conjunto de padrões e protocolos que permite que um usuário ou um outro sistema interaja com uma aplicação de forma segura e controlada. Em outras palavras, por meio de uma API, é possível acessar funcionalidades de um software sem precisar entender ou interferir no funcionamento interno. Um exemplo prático disso é quando usamos um app de delivery. Ele se conecta a uma API de um serviço de pagamento para processar sem armazenar nossos dados diretamente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative também o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe também um comentário do que você está achando da trilha de aprendizagem em API REST com Spring Boot. Conceitos de API. Primeiramente, o protocolo HTTP. As APIs geralmente se comunicam usando o protocolo HTTP, que é o mesmo protocolo que usamos ao acessar sites. Ele define como as requisições e respostas são feitas entre o cliente e o servidor, usando métodos como GET, POST, PUT, DELETE, entre outros, que também vamos ver para frente. Os formatos. As APIs trocam informações em diversos formatos. Os mais comuns são JSON e XML, que são estruturados e fáceis de interpretar. Mas dependendo da API, os dados podem vir também em HTML, arquivos XLT ou até mesmo como texto simples. E embora Python e PHP sejam linguagens, às vezes a API pode retornar código ou scripts nesses formatos. Qualquer linguagem de programação. Um ponto forte das APIs é que elas são independentes da linguagem de programação. Isso significa que uma API pode ser criada ou usada por qualquer linguagem de programação, seja Python, Java, JavaScript ou outra, desde que siga o protocolo de comunicação definido, como o HTTP. O que é uma REST API? Aqui nós temos o conceito de REST API. Esse tipo de API permite que diferentes sistemas se comuniquem entre si pela internet, usando o protocolo HTTP. O que diferencia a REST API é que ela segue um conjunto de princípios definidos pela arquitetura REST. É uma interface que permite a comunicação entre sistemas através da internet. E essa troca de informação é feita de forma padronizada, simples e escalável. Ela é muito usada no desenvolvimento de aplicações, justamente por facilitar a integração entre serviços diferentes, mesmo que estejam escritos em linguagens diferentes e ou hospedados em servidores separados. Aqui nós temos uma representação de uma API REST em camadas. A ideia principal por trás do estilo REST é justamente essa separação de responsabilidades, onde cada camada tem um papel específico, começando pela camada cliente, que pode ser um navegador, um aplicativo mobile ou qualquer outro sistema que consuma a API. Ele faz requisições através do protocolo HTTP. Essas requisições chegam à camada da API REST, que é responsável por receber as requisições, interpretar essas chamadas e orquestrar a comunicação com os serviços, que por sua vez trata de regras de segurança, trata de regras de negócio, validações que pode persistir ou requerer dados do banco de dados. Dessa forma, temos uma camada para se comunicar com o banco de dados. Por fim, temos a camada de dados, geralmente um banco de dados que armazena e fornece informações solicitadas. O que torna essa arquitetura poderosa é que cada camada é independente, ou seja, o cliente não precisa saber como a lógica é processada e onde os dados estão.
Isso garante maior flexibilidade, escalabilidade e manutenção facilitada. Os conceitos de uma API REST. Primeiro, temos os recursos, que são basicamente os objetos ou entidades com os quais a API trabalha, como usuários, produtos, pedidos, entre outros. Cada um desses recursos é acessado por meio de uma URL única, chamada de URL, que funciona como um endereço exclusivo para aquele item dentro do sistema. Para interagir com esses recursos, usamos verbos HTTP, que indicam a ação que queremos realizar. O GET usamos quando queremos consultar ou buscar informações de um recurso. POST quando queremos criar um novo recurso. O PUT usado para atualizar completamente um recurso ou, dependendo, criar um recurso, se ele não existir. Delete usado para remover um recurso. E o patch, esse é usado para alterações parciais em um recurso, quando não queremos atualizar tudo, como por exemplo o put. Podemos atualizar com o patch só um campo específico. Depois tem outros verbos, mas esses são os mais importantes de saber. Por fim, temos os formatos de dados. As informações trocadas entre cliente e servidor geralmente estão em JSON, que é um formato leve, fácil de ler e amplamente utilizado. Mas também é possível utilizar o XML, embora hoje seja menos comum em aplicações modernas. Agora vamos ver mais alguns conceitos de REST API. Primeiramente o stateless, ou seja, sem estado. Isso significa que cada requisição feita pelo cliente deve conter todas as informações necessárias para que o servidor possa processá-la. O servidor não guarda nenhum histórico ou contexto da requisição anterior. Ele trata cada solicitação como se fosse a primeira. Isso simplifica a escalabilidade e deixa a aplicação mais eficiente. O stateless, como se fosse uma caixa de correio eletrônico. Toda vez que você interage, precisa se identificar novamente. O segundo é a arquitetura cliente-servidor. Nela, o cliente, que pode ser um navegador, app ou outro sistema, envia requisições HTTP para o servidor, que responde com os dados. Essa separação permite que cada lado evolua de forma independente. O cliente cuida da interface e o servidor da lógica e dos dados. E por fim o cache. Uma API REST bem projetada deve permitir que certas respostas sejam armazenadas em cache, evitando chamadas repetidas ao servidor. Isso ajuda a economizar recursos, melhorar o desempenho e acelerar as respostas para o usuário final. O cache é como quando o navegador salva o conteúdo de um site e carrega mais rápido na próxima visita. Mais alguns conceitos de API REST. Interface uniforme. Esse é essencial porque é ela que padroniza a comunicação entre o cliente e o servidor. Isso significa que, independente de quem desenvolve o cliente ou o servidor, ambos conseguem se comunicar de forma consistente, desde que sigam esse padrão. Essa interface também facilita a manutenção, o reaproveitamento de componentes e a integração com outros sistemas. Sistemas em camada. Diz respeito à estrutura da aplicação. Em uma arquitetura REST, o sistema é dividido em camadas e cada um tem uma responsabilidade específica. Por exemplo, um pode ser responsável pela segurança, outro pelo roteamento de requisições e outro pelo acesso ao banco de dados. Isso organiza melhor o fluxo entre o cliente e o servidor, permitindo maior flexibilidade e escalabilidade, além de tornar o sistema mais seguro e fácil de mexer. E RESTful API. Essa imagem representa a chamada glória do RESTful, também conhecida como modelo de maturidade REST de Richardson. Ela mostra os diferentes níveis de conformidade de uma API com os princípios REST. Quanto mais alto o nível, mais próximo essa API de ser verdadeiramente uma RESTful. No nível 0, a chamada Lama.
não segue nenhum dos princípios REST. Normalmente, temos apenas uma URL e todas as ações são feitas por meio de um único verbo, como post, sem aproveitar as boas práticas da web. O nível 1, recursos. Aqui a API já começa a se organizar em diferentes endpoints para representar entidades, como usuários, produtos, pedidos, mas ainda não usa os verbos HTTP corretamente, post, put, get, entre outros. Nível 2, verbos HTTP. Já passamos a usar métodos HTTP adequados, como get, post, put, delete, entre outros, para interagir com os recursos. Esse já é o nível onde a maioria das APIs REST se encontram. E por fim, no nível 3, temos o uso de Hypermedia, também conhecido como HTOS, que significa Hypermedia has the engine of application state. Nesse nível, a API não só entrega os dados, mas também fornece os próximos passos possíveis. Por exemplo, ao consultar um pedido, a resposta pode incluir links para cancelar o pedido, acompanhar a entrega ou avaliar o produto. Isso torna a API mais autodescritiva e orienta o cliente sobre o que ele pode fazer a seguir, como se fosse uma navegação guiada. Uma API que atinge os 3 níveis, recurso, uso correto da HTTP e Hypermedia, pode ser considerada verdadeiramente uma RESTful. Mas na prática, poucas APIs chegam ao nível 3 com o HTOS, porque ele exige um pouco mais de complexidade na implementação. Recomendações. Aqui vamos falar sobre algumas recomendações importantes na hora de desenvolver uma API REST. A primeira é organizar a API em entidades de negócio. Isso significa que os endpoints devem refletir os principais elementos do sistema, como produtos, filiais, pedido, entre outros. Por exemplo, dentro dessas entidades, implementamos as operações CRUD, inclusão, consultas, alteração, remoção, sempre seguindo os verbos HTTP adequados. Outro ponto essencial é seguir as especificações REST. Isso inclui usar os métodos HTTP corretamente, respeitar o conceito de recursos, manter APIs stateless e usar respostas padronizadas com os códigos de status apropriados. Mais para frente vamos ver os códigos apropriados. Além disso, todos os nomes usados na API, como PET, campos e parâmetros, devem ser escritos em inglês. Isso é uma recomendação de mercado, uma convenção de mercado. É uma prática comum porque facilita a colaboração com desenvolvedores de outros países e que segue, o padrão da maioria dos serviços na web. Também é fundamental criar documentação clara da API, explicar como cada endpoint funciona, quais os parâmetros ele espera, exemplos de requisições, de resposta e quais erros podem retornar. Isso ajuda tanto a equipe de desenvolvimento quanto também os usuários da API, quem irá consumir essa API. E por fim, criar cenários de teste, bastante testes de cada operação, não só para os casos de sucesso, mas também de falhas. Isso garante que a API se comporte corretamente, mesmo quando os dados estão incorretos ou quando o usuário não tem permissão, por exemplo. Então, seguir essas boas práticas não só melhora a qualidade da API, mas também facilita sua manutenção, integração com outras aplicações e a experiência dos desenvolvedores que vão utilizá-lo. Dicas para entrevistas técnica referente à API e API REST. É super importante conseguir explicar cada verbo, e seu propósito. Qual é o protocolo para a comunicação de uma API REST, que é HTTP? Qual o formato de representação para uma API REST, Então já falamos, o JSON, XML, XTL, entre outros. Podemos criar em qual linguagem uma API REST? Em qualquer uma. Podemos criar e consumir a API REST em qualquer linguagem de programação, como Java, Python, JavaScript, TypeScript, Go, entre outras. Agora vamos falar sobre API Design e Patterns. Como que nós podemos
construir uma API REST seguindo os padrões. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve, deixa um like no vídeo. Também comente o que você está achando deste vídeo e também da trilha de aprendizagens API REST com Spring. Vamos falar sobre padrões de URL. Então aqui, utilize um nome que represente a entidade. Então temos aqui clientes representando uma entidade, cliente. Utilize substantivos no plural. Então, podemos ver que clientes no plural. Mantenha a URL base simples e intuitiva. Aqui podemos ver uma forma correta e errada de se construir um endpoint, né? Uma URL. Primeiramente, clientes. Quando a gente tiver um path, né? Um valor à frente do endpoint, clientes barra 123 ou o valor que for. E uma forma errada é expressar aqui na URL o que vai fazer, o que está fazendo. Então, no caso, get clientes. Está errado, porque o verbo deve dizer para nós o que essa URL, né, o que esse endpoint vai fazer. Da mesma forma, save clientes. Aqui poderíamos usar o post e o verbo post vai dizer que é para salvar um cliente. Padrão de URLs. Então aqui nós temos um recurso, customers, e embaixo customers 123. Então o post ele permite criar um novo cliente. E o post ele não permite usar um valor no path. O get ele lista todos os clientes. Já o de baixo, quando passamos um valor à frente, ele busca um cliente específico. Um cliente que tem o código ou o ID 123. O put atualiza todos os clientes quando não passado um valor à frente. Já esse de baixo, passando o valor 123, ele vai alterar. Se o cliente existir, será atualizado, senão pode retornar um erro. O delete, se não passarmos um valor à frente, um ID ou um código, será excluído todos os clientes. E passando um ID à frente, será excluído um único cliente se ele existir. Associações. Aqui no caso, para buscar todos os pedidos do cliente específico. Então, nós temos um get clientes, um ID do cliente e aqui o orders para buscar os pedidos deste cliente específico. Abaixo para criar um novo pedido para o cliente específico. Então, nós temos um verbo post para criar. Aqui nós temos um cliente, o ID desse cliente e orders, né? Então, vamos criar um pedido para este cliente. Status code. Então, aqui temos o status code de retorno das APIs. Então, temos aqui um 200 que é ok e ele retorna um padrão para operações realizadas com sucesso. O 201 created. A operação foi realizada com sucesso, foi criado um recurso. 204 no content. A operação foi realizada com sucesso e não é preciso retornar nenhuma informação adicional. Normalmente usamos em exclusões. O 400 bad request. O cliente não enviou uma requisição válida para o servidor. Aqui normalmente você foi tentar fazer uma request na API e faltou algum valor obrigatório, talvez alguma header ou algum valor no body da requisição. 401 unauthorized. O cliente não enviou uma credencial válida para acessar o serviço. Então nessa aqui faltou algum valor necessário de credencial para acessar o serviço. Já o 403 é um forbidden. Então, o cliente enviou as credenciais corretas, mas ele não tem autorização para acessar a API. Então, talvez falte associar uma permissão específica para esse cliente da API. Aqui temos o 404, not found. Nesse, o recurso solicitado não foi encontrado. O 422, um processable entity. O servidor entende o tipo de solicitação, mas não foi capaz de processar a instrução. O recurso não está pronto, não está processado. Então podemos utilizar esse retorno quando um recurso não está pronto para o cliente receber. Por exemplo, um relatório que o cliente solicitou, mas esse relatório ainda não foi criado, né? Ele está em processamento ainda.
500. Na verdade, eu errei aqui, created. No caso, ele é bad request. Bad request. A mensagem genérica indica uma falha de processamento no lado do servidor. Normalmente é retornado um bad request quando a API cliente, né, a API que você está tentando solicitar, fazer requisições, ela está indisponível, teve algum problema com ela. Depois desses verbos, existem mais outros vários. Então eu sugiro você entrar nesse site, que é ttpstatus.com.br, e nele você verificar qual verbo faz mais sentido para a operação que você está construindo. Tratamento de erro. É super importante retornar um erro que diz com detalhes o que ocorreu. Se você fez uma solicitação e retornou um 404, né, o status code 404, poderíamos retornar aqui um recurso não foi encontrado, um recurso com ID e tal não foi encontrado, né? Então, e dar uma mensagem que ajude o cliente a resolver o problema. Versionamento de APIs. Também é super importante criar uma API colocando um versionamento na URI, na URL, né? Então nós temos aqui V1. Então ela ficaria V1 clients ID orders. E se por algum motivo o contrato dessa API ou essa API teve uma mudança muito drástica, mudou muitas coisas na API, para não ter uma quebra de contrato, o cliente não ter erros por conta dessa mudança, dependendo, é necessário criar uma V2 ou depois V3, então ir incrementando esse valor conforme a necessidade. Aqui também podemos ter uma resposta parcial para o GET, né? Então temos aqui essa URL que vai retornar um cliente específico e nele podemos pôr um field. Nele podemos colocar um fields e aqui colocando o valor name e o CPF. Então dessa forma provavelmente foi criado na API para filtrar qual campo deve ser retornado por meio desse valor que foi informado aqui. Então foi informado o name e o CPF. Então a API verificou esses campos e vai retornar somente esses campos para o cliente. Isso ajuda a diminuir o tamanho de payload, né, o tamanho da resposta da API, e dependendo também ajudando a latência, né, que pode levar ao tempo de consumo. Paginação também é um recurso muito legal na API REST, onde podemos colocar um limite e um offset. Então o limite retorna a quantidade de linhas, uma quantidade de registro, ou menos, né, se a consulta retornar menos registros. Já o offset diz para saltar a quantidade de registros, né, antes de começar a retornar as linhas. Nós podemos definir um offset de 10, de 30, então é como se pensasse num livro e você quer verificar a página 50. Daí você já iria buscar lá na página 50 um registro que você quer. Padrão de nomes de atributos. Os atributos na request e também na resposta devem seguir a convenção camel case. Quando temos um campo que é um nome só, então fique name. Quando temos dois nomes, então birth date, então a primeira letra da próxima palavra deve ser em maiúscula. Então birth date. CPF ok, created at, né? Então o at, que é a próxima palavra então a próxima palavra começa, então a próxima letra então a próxima palavra, a primeira letra começa com maiúsculo, assim como updated at. Então vamos para dicas para entrevistas técnicas. Qual o status code ideal para post, get, delete e put quando a solicitação for sucesso? Então aqui, status code ideal para ele seria o post 201, o get 200, o delete 204. O put podemos usar 200 ou o 204. A diferença é que o 200 vai retornar uma resposta completa do recurso. Já o 204 ele só iria alterar e não iria retornar nenhum conteúdo de resposta. Qual o status code para quando não encontrar um recurso? Então aqui é muito importante esse status code, né, que seria o 404. Qual o status code para quando o cliente não tem as credenciais de autenticação? Então aqui o cliente não tem credenciais. Então é o 401. O recurso V1 barra get clientes está correto? Não, não está correto. Então aqui deve ser
v1/clientes. E aí, o que iria dizer qual a operação, né, qual o intuito desse recurso é o verbo HTTP. Então, temos aqui as respostas, né? 201 para post, 204 para delete, 200 ou 204 para put, 404 para não encontrado, 401 para quando o cliente não consegue fazer a autenticação porque as credenciais estão irregulares, estão faltando alguma credencial. Então o recurso aqui está correto? Não está, né? O correto seria v1 clientes, né? E o verbo get, que vai indicar a finalidade da solicitação, que no caso vai buscar todos os clientes. E é isso, pessoal. Aqui deixo meus contatos se você precisar. Tem aqui o meu LinkedIn, meu e-mail e meu Instagram. Obrigado por chegar até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e deixe aqui um comentário do que você achou dessa aula. Até mais!